Fala pessoal, Maranata, tudo bem com você? Estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Código-Chave e no novo formato. Você está vendo aí que está alguma coisa diferente, você já está vendo todo mundo aí, os nossos convidados de hoje. Pois é, a gente está inovando aí para que a gente possa estar continuando com esse nosso propósito, com o nosso projeto do nosso podcast Código-Chave. Então, vem com a gente, já nos siga aí nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, né? Se você está nos assistindo aí pelo YouTube, não esquece de clicar ali no joinha, né? Se inscrever, aceitar ali todas as notificações ali para que você possa ficar inteirado e sempre ligadinho nos nossos conteúdos. Também no nosso Instagram, vai lá, nos siga no nosso Instagram lá, @código-chave-PDC, tá bom? Então, continue conosco. Nas plataformas de áudio também você pode estar conosco ali, participando conosco, nos acompanhando, tá bom? Estamos aí hoje com o pastor Madison, mais uma Bênção vez. pura sem mistura. Amém. Amigos, que bom nós estarmos juntos aqui. Eu penso que esse novo formato pode dar para a gente novas possibilidades, né? E muito mais possibilidades. Quem sabe, fica a dica aí, de a gente poder receber aqui um ouvinte, um telespectador, né? Alguém que já acompanha, dá uma passadinha por aqui, quiser participar. É uma possibilidade que se abre agora para esse novo formato também. Além do que, se você quiser indicar alguém que você gostaria que participasse aqui, fica aberta, né? Então, agora, as janelas estão abertas, Cleiton, para o mundo, para que todos possam participar do podcast Código Chave. Seja bem-vindo para mais um episódio 11, né? Episódio 11. É isso aí, é isso aí. Estamos também aqui com o pastor G. Anderson, com a Valéria. Sejam bem-vindos, amigos. Boa noite, Cleidson. Boa noite, pastor Madison. Boa Boa noite, noite. boa tarde, bom dia, aonde estiverem. Estamos juntos. Estamos juntos aí. Uma alegria poder participar mais uma vez do Código-Chave, né? A segunda vez que nós estamos juntos e para nós sempre será um privilégio podemos participar aí e passar esse tempinho junto com a galera aí. Amém. Olá, Amém. vocês. E a gente vai bater um papo bem legal novamente, né, a respeito dessa lição que está fantástica. Verdade. Glória a Deus, glória a Deus. Bem, amigos, para a gente começar então, queria convidar vocês para a gente começar fazendo uma oração, uma breve oração. Você que está em casa aí também, acompanhe conosco essa oração. Venha conosco, feche seus olhos, incline sua cabeça, eleve o seu pensamento ao mais altos céus. Vamos falar com Ele. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos deu o privilégio de estarmos aqui, ó Pai, estudando a Tua palavra, meditando, ó Pai, na Bíblia Sagrada, através da lição da Escola Sabatina dos Jovens, Senhor. Pai querido, por favor, Senhor, o Senhor sabe quais os desafios e as lutas que estamos passando, Senhor, mas nós queremos manter esse projeto de pé. Então, ó Pai, nos use mais uma vez, que seja para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoe aquele que está do outro lado ali nos acompanhando, seja na telinha do YouTube, ou quem sabe, ó Pai, nas ondas ali das plataformas de áudio, Senhor. Mas, por favor, ó Pai, que esse evangelho eterno possa chegar nos corações daqueles que precisam. Nos abençoe, nos guarde, mais uma vez nos use, em nome de Jesus. Amém. Amigos, vamos lá então para aquilo que nos importa, né? Nosso 11º episódio da segunda temporada, Cura no Sofrimento. Pastor Madison, vamos começar aí, então com essa introdução? Vamos lá, eu quero começar, a gente lendo aí a Bíblia, o capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, é um capítulo de 18 versículos, mas eu separei 2 versículos apenas, para a gente poder, sabe, para mim, aqui na minha visão, se tornam os principais, e que dá para a gente ter uma noção aí, né, fazer uma introdução boa a respeito aí da nossa lição. No capítulo 4, versículo 13 e versículo 14, nós lemos assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais,
que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia aqueles ou os que dormem. Então, assim, esse texto, ele traz algo bom para nós, que nós vamos estar discorrendo aqui durante o período que estaremos estudando essa lição, que o sofrimento ou a perda, quando eles acontecem, nós podemos ter uma certeza que a nossa esperança está em Cristo e na ressurreição, na promessa de um encontro, na promessa de que Ele está ao nosso lado em todos os momentos da nossa vida. A maneira como Paulo fala assim, não sejamos ignorantes, de não nos esquecermos, eu acho que seria a tradução assim mais próxima aí. Queridos, não se esqueçam, não sejam ignorantes, não negligenciem, não sejam desapercebidos, que nós temos uma esperança maior. E dentro do contexto, nós vamos ver aqui, que dentro do contexto do grande conflito, nosso preparo para a eternidade com Cristo, o sofrimento, ele faz parte. Mas mesmo ele fazendo parte da nossa vida nesse mundo de pecado, nós podemos encontrar cura, que de alguma forma, de alguma maneira, no momento que nós precisarmos, Deus vai nos atender, vivendo a esperança da palavra de Deus. Eu creio, como a professora falou, essa lição ela é muito intensa e nós temos muita coisa que para aprender e dar significado assim muito especial para nossa vida. Que até comentei antes aí nos bastidores, né? Hoje não podemos, não é errado falarmos que a palavra de sofrimento ela está em alta, ela está em alta. Sofrimento. Quem não sofre? Quem não sofre? Maravilha. Tirinha aí, Richard. Vamos botar a tirinha na tela. Eu achei essa tirinha muito legal e eu fiquei até a princípio, meio em dúvida. Mas quando você olha aí a tirinha, você vê dois personagens, provavelmente sentados ali num parque, algum lugar, e percebe que os dois estão para mim, os dois estão com o mesmo pensamento. E o que me fez refletir aqui? Um está com a mão no queixo, com a mão no meio cabisbaixo, com a mão no queixo, meio pensativo. E esse parece que ele está passando um período de sofrimento, de tristeza, de angústia. E o que está do lado dele ali coloca a mão no ombro do seu amigo e como se ele estivesse assim, dizendo para o outro, mesmo que sem abrir a boca, ele está dizendo assim: estou sentindo a sua dor, meu amigo. Estou contigo nessa luta. Parece que os dois estão sofrendo juntos. Isso demonstra para mim compaixão, né? Eu até ouvi uma frase que eu queria compartilhar com vocês, que o silêncio também é a arte de amar. Concorda com isso, Valéria? Sim, perfeitamente. Às vezes nós só Legal, né? precisamos estar juntos, né? É verdade. Eu não sei, tem um que está assim, visivelmente abatido, talvez está mais precisando de conforto, e o outro está muito triste, né, com a sua mão no ombro do amigo, do colega. Mas, assim, não dá. O que a gente entende aqui poderia até ser que os dois estão passando por um momento difícil, mas com a mão no ombro, você vê como que ele demonstra empatia. A ideia é que ele está sofrendo com a dor do outro. E a empatia, ela é uma forma de conforto hoje para as pessoas. Às vezes a gente vai com alguém lutar, alguém está passando por um momento dramático, difícil na vida. Você não precisa, não existe uma cartilha, você não precisa decorar um texto. A tua presença lá, você sofrendo com a pessoa, também é uma forma de levar ali aquela dor. A empatia, eu creio que a empatia para aqueles que são amigos, familiares próximos de alguém que está sofrendo de alguma forma, de alguma maneira, a empatia é um conforto do sofrimento também. Eu acho, pastor, foi muito bom isso aí que você falou, porque eu estava pensando justamente nisso, né? A empatia. Se nota aqui na tirinha que o amigo que está do lado aqui, ele está demonstrando empatia,
E a mão no ombro, né? A gente olhando um pouquinho para aquela questão da linguagem corporal, o gesto de colocar a mão no ombro de alguém pode significar uma demonstração de companheirismo, né? Ele está ali demonstrando que é companheiro, quer estar junto, é uma demonstração de altruísmo, ou seja, alguém que está sacrificando a si mesmo para estar no momento de dor do outro. Talvez ele estava sacrificando aqui horas de trabalho, ele poderia estar Sim. na empresa trabalhando, né? Ele provavelmente está sacrificando algo aqui para estar do lado do seu amigo que está sofrendo por uma perda. E também a mão no ombro, esse gesto pode também ser uma alusão ao respeito, né, por aquele momento de profunda dor, né, que o seu companheiro ali parece estar passando. E a mensagem, você vê que na tirinha, em cima, né, tem tipo uma nuvenzinha que tem uma mensagem passando sem palavra. É Aham. a ideia de o silêncio e na empatia eu estou transmitindo para ele também que a dor dele está sendo compartilhada. É muito bacana isso e Interessante. talvez é a maior necessidade que a gente tem nós mesmos. Empatia, se colocar no lugar, ainda mais em momentos tão difíceis. Bem, amigos, vamos adiante então. Parte de domingo, parte do contexto. Pastor Gianderson, diga pra gente aí, qual o contexto do coração despedaçado? Então, né, o contexto é para nos ensinar que todo mundo passa por momentos de intensa dor, especialmente quando é relacionada à perda de um ente querido. Eu me identifiquei muito com a lição de domingo, porque é como se ela estivesse falando de mim, exatamente semelhante à minha história. Eu perdi a minha mãe, ela tinha aproximadamente pouco mais de 56 anos de idade. Ela distante de mim, quis muito estar com ela. Antes dela falecer, eu passei uma temporada, a associação me permitiu estar com ela um tempo, acompanhando ela no hospital, nas quimioterapias. E, e a lição de domingo ela vai mostrar para a gente o seguinte, que no momento em que alguém perde um ente querido, é muito comum você ouvir as pessoas chegar para você e dizer assim: ah, você vai ver ela novamente. Ela morreu rápido, então foi muito bom, porque não teve que experimentar tanta dor, tanto sofrimento, não é? Tudo vai ficar bem com o tempo vai se encarregar de curar as feridas do seu coração. E assim, a lição ela mostra que o personagem aqui da história, ele não queria ouvir nada disso. Ele queria estar com a mãe dele. Esse tipo de consolo, por mais verdadeiro que fosse da parte dos amigos que estavam dizendo, mas o que estava enlutado, ele não queria esse tipo de frase, né? E aí me chamou a atenção como que às vezes nós, na intenção de tentar achar palavras para trazer força, esperança, a gente não consegue alcançar com as nossas palavras nada que chegue ao nível do bem-estar que a gente quer que aconteça com aquele que está sofrendo. Por melhores que sejam as nossas palavras, a gente não consegue transmitir em palavras uma mensagem tão perfeita, completa de consolo, né? E acho que fiquei pensando um pouquinho nessa questão do momento dessa dor e pensei em mim mesmo quando eu perdi a minha mãe. Eu eu confesso para vocês que, para mim, foi como se eu estivesse em queda livre. Eu Como se eu estivesse caindo num abismo profundo, sem fim, e eu não tivesse onde me agarrar. Aliás, eu nem queria me agarrar a nada, eu só queria cair. Eu só queria estar naquela sensação ali de, sei lá, anestesiado. Então, penso que as pessoas, quando elas estão passando por um momento de extrema aflição e dor pela perda de alguém,
é como se elas estivessem caindo em queda livre, num abismo profundo, sem ter nenhum lugar para se agarrar. E, aliás, elas não querem nem se agarrar a nada, elas só querem continuar caindo até terminar, para que aquilo passe logo, sabe? E, e chegue ao fim. Aí, a lição de domingo, ela vai dizer o seguinte: o silêncio e apenas a nossa presença ao lado de alguém que está sofrendo o luto vale ouro, é o que mais importa. Você vê, parece que as pessoas, no momento de dor, de sofrimento, e principalmente de perda, elas buscam encontrar algo de bom. Sinceramente, eu falo até com um pastor também. Eu não consigo ver algo de bom no sofrimento. A gente pode aprender com ele. A gente pode aprender. A gente pode tirar alguma coisa boa lá na frente. Mas o sofrimento em si, e às vezes parece que é assim, não, foi bom, ela estava sofrendo muito, né? Foi bom, poderia ser, né? Poderia ter sido isso. Parece que as pessoas olham para aquele quadro de sofrimento, de angústia, de dor que alguém está vivendo, quer tirar a pessoa dali. Você não consegue tirar o sentimento de alguém. Quer tirar aquela pessoa para ela botar foco em algo bom que a gente possa encontrar naquilo. Então, às vezes é necessário. Talvez não, com certeza a professora Valéria ela pode explicar melhor isso, mas eu acho que há momentos que quando a gente passa por sofrimento, acho que a gente precisa enfrentá-los. Quando a gente passa pela perda, eu acho que tem um período a gente precisa enfrentar. A gente não vai fugir para focar, porque eu penso assim, se a gente fugir naquele momento, daqui a pouco, lá na frente, a gente vai se deparar com ele de novo, enquanto a gente, não sei. Eu penso que seja isso, Valéria, então, dentro daquilo da sua área aí, mas eu penso que não adianta a gente querer tirar o foco, encontrar algo de bom, aceitar a realidade e ver uma forma melhor de encará-lo, sem querer mascarar o sofrimento, porque ele existe, ele está ali, e é aqui para nós. Ele não é bom. A gente pode aprender com ele, mas bom, ele não é. Se não fosse, depois a gente vai ver mais na frente, Jesus não pediria ao Pai para passar por ele. Pastor, muito interessante essa sua fala, porque é sempre bom lembrar, e aqui talvez eu esteja dizendo algo muito óbvio, mas o óbvio, ele só é óbvio porque ele é lembrado, né, o tempo todo. Mas é necessário a gente lembrar que antes de nós encontrarmos as estratégias, né, de enfrentamento, né, diante disso, ou a própria lição do que eu vou aprender a partir desse sofrimento, eu preciso dar lugar para sentir. Eu preciso viver esse momento em que eu vou sentir, qualquer que seja o sentimento, né, em diversas situações. É claro que aqui a gente está falando especificamente de sofrimento, de perdas, né, de luto. E essas experiências, elas realmente são avassaladoras. E às vezes, eu estava aqui ouvindo o comentário, né, do meu esposo, e sentia a sensação de que eu estava em queda livre. E eu não queria, essa fala dele é muito preciosa, eu não queria me preocupar em não cair. Eu só estava ali, vivendo esse momento. E é preciso passar por esse momento, porque ele é muito importante para que a gente possa ressignificar tudo isso que a gente sentiu e lá na frente conseguir encontrar as estratégias para lidar com isso, conseguir ver uma luz, apesar dessa experiência difícil. Então, é importante a gente sentir, porque quanto mais a gente omite, né, ou a gente deixa de viver essa experiência tentando encontrar algo bom, tentando colocar no lugar alguma coisa, qualquer outra situação que se assemelhe a esse sentimento vai me disparar e eu vou viver tudo aquilo. E como eu não resolvi isso antes, isso vai ficando pior. É uma doença que não foi tratada, poderia ser assim, né? Sim. Ela não foi tratada. A gente precisa trabalhar isso. Se bem que o foco da lição é para nós que somos amigos, que somos conselheiros e que temos alguém que está passando por luta. A gente precisa entender. Eu falo aqui também, acho que todos nós que estamos aqui
participando hoje, já perdemos alguém, sim, bem próximo, e é uma dor tão profunda, tão intensa, e parece que ela vai esmagar e só o tempo. Talvez a gente está falando para alguém que fala assim, poxa, eu estou querendo substituir minha dor, que a não passa, o tempo passa, o Cleiton falou aqui, né, em um momento a respeito da perda dele, me passei, a gente tem altos e baixos, é normal, e às vezes as pessoas elas se aproximam com boas intenções e querem nos ajudar, mas assim, a empatia, né, a cumplicidade nesse momento de parceria, e como bem falou na lição, o pastor deixou bem claro, o pastor Jesus, né, no momento de amargas tristezas profundas, o silêncio ele é ouro. A tua presença ali, se você tem alguém, vai ser uma pessoa sofrendo, isso com alguém, a sua presença, e é naquele momento, o seu silêncio, sua companhia, sua parceria, ela vai valer muito mais que palavras. Eu Isso. creio nisso. Posso acrescentar algo aqui? Entender que a dor, ela, em cada pessoa, ela vai produzir reações diferentes umas das outras. Então, para nós que poderemos estar na posição de consolador, de levar uma palavra de conforto, a gente às vezes nós não precisamos nos desesperar em ter algo para dizer, basta apenas o silêncio estar do lado. Agora, uma coisa muito interessante é nós termos a sabedoria de reconhecer as reações das pessoas e permitir que elas reajam do jeito que elas estiverem reagindo, sem oprimi-las, sem tentar, suprimir as reações delas, porque como a minha esposa falou, a Valéria disse muito bem, cada um precisa experimentar, precisa viver aquele momento, aquela experiência, e claro, cada um do seu jeito, à sua maneira. Então, a gente que tiver, quando a gente estiver na posição de estar ali presente, nós precisamos entender isso. As reações são diversas, porque a dor nos impacta de forma diferente. E a gente precisa estar preparado para poder acompanhar de perto, mas sem impedir a pessoa de sentir a dor. Claro, se você vê a pessoa se debatendo ao ponto de provocar feridas e se prejudicar, aí é necessária uma intervenção da nossa parte, né? Mas se não é nesse nível, é bom, né? Pelo que eu percebi aqui de todo o comentário, é importante a gente permitir a pessoa vivenciar o momento. Bem, gente, maravilha. Vamos adiante. Eu acho que a gente está indo num caminho muito legal, muito gostoso, né? Essa lição, como a professora Valéria disse, cura no sofrimento é fantástica, né? Agora, a parte do compreenda, Valéria, tristeza em meio à esperança, é possível? Olha, não só é possível, como é real. É real. Eu fiquei muito Maravilha. intrigada com esse título, porque seria comum nós ouvirmos esperança em meio à tristeza, né? Nos nossos discursos de consolo, de conforto, seria muito mais comum nós ouvirmos isso. Só que é muito legal toda a proposta que a lição tem trazido, né? De tornar evidente a nossa humanidade, o que nós pensamos, o que nós sentimos, né? E aqui somos exatamente nós, né? Tristes pelo sofrimento e pelas coisas que ainda vamos enfrentar neste mundo, em meio ao nosso contexto de esperança. Nós sabemos que temos um Deus que nos traz consolo, que temos um Espírito Santo bem presente, e ele está fazendo o seu trabalho e continuará fazendo. Sabemos que vamos ainda ter muitas tristezas
por tudo que ainda vamos viver, né? Mas, diante de todo esse contexto de esperança, de certezas da divindade ao nosso lado, é impossível nós ignorarmos que esse sentimento ele continuará sendo real enquanto nós estivermos neste contexto de história de pecado. Então, achei muito interessante, porque esse é um sentimento comum, né? É uma realidade que a gente vai precisar vivenciar um momento ou outro. E a questão... Alguém ia perguntar? Não, sim, pode falar. Termina o seu pensamento. Não, eu já ia começar a dizer, né, sobre a questão do que Paulo diz na carta aqui aos Tessalonicenses, quando ele está dizendo aqui, ele está oferecendo palavras de conforto e esperança para uma igreja que estava sofrendo com mortes naquele contexto, né? Para uma igreja jovem, mas alguns membros estavam morrendo. Então, é muito oportuna essa mensagem quando ele chega, traz ali várias recomendações, mas no ponto auge, ele chega a dizer, olha, vocês não precisam ser ignorantes, né, em relação ao contexto de morte, porque nós temos uma esperança. Então, ele estava dizendo, diante de tudo isso, a gente ainda precisa acreditar que tem algo bom, porque nós temos a esperança do retorno de Cristo. A gente sabe que um dia ele morreu, que ressuscitou, que venceu a morte, e ele nos dá também essa esperança, né? Pastor, o senhor ia... Não, é justamente isso. Eu ia falar assim, parece que as pessoas, e agora eu falo para nós cristãos, né, que queremos a palavra de Deus, que tristeza para a gente parece que sentimento de tristeza parece que é pecado. Como se a gente não pudesse sentir. A gente, talvez, os grandes problemas, né? Eu já encontrei pessoas do ministério que elas se sentem culpadas porque elas ainda não conseguiram curar uma dor de um ente querido, né? De alguém que está sofrendo, ou ela mesma está sofrendo, ela assim, ela se sente culpada, mas eu tenho Deus, é natural isso que é natural isso, como que a gente pode trabalhar isso na nossa vida? Porque Paulo justamente fala isso na carta, gente, sofrer faz parte. Pastor, eu ia chegar nesse ponto, né, aqui, e foi muito, muito legal o senhor comentar sobre isso agora. As interpretações que nós temos sobre o que é certo ou não sentir, geralmente isso vem muito das crenças que nós temos, né? De todo o nosso contexto em que nós crescemos, em que nós vivemos, das relações que nós mantemos. Então, o ambiente em que eu estou, às vezes ele está aprovando ou desaprovando tudo que eu faço, né? E por que não um sentimento? Então, assim, é muito comum que dentro do contexto cristão, a gente acabe sentindo essa culpa. Poxa, mas eu tenho esperança, mas eu tenho essa verdade, eu sei que Jesus vai voltar, que eu vou ter a oportunidade de ver os meus queridos e tal. E por que eu ainda permaneço triste? Por que isso ainda acontece? E aí eu queria convidar, né, a vocês que estão aqui e também aqueles que estão nos ouvindo a pensar as nossas emoções de uma forma diferente. Por quê? Nossas emoções, elas são um presente de Deus para nós. O jeito que nós funcionamos e que nós sentimos é uma forma de nós nos autorregularmos emocionalmente. Então, por que quando eu digo assim, olha, se eu sinto tristeza, eu tenho que sentir de verdade? Porque depois que eu sentir de verdade, que eu passar por todo aquele processo, eu vou conseguir ir para uma nova experiência, sentir uma outra sensação, ter um outro sentimento. Por quê? Porque eu não sou agarrado com aquilo ali mais. E não é que essa tristeza ela não possa nunca mais existir. Ela vai existir. Por quê? Porque é um mecanismo nosso. É um presente de Deus para nós.
Porque senão, se nós não nos sentíssemos tristes em um momento ou outro, que sentido teria ser só feliz o tempo todo? Que sentido teria eu não ter tristeza? Como que eu conheceria a empatia, por exemplo, que era algo que nós estávamos falando? Não é só na alegria, é também nos momentos tristes. Então, assim, a gente não tem que se sentir culpado por sentir. A gente precisa dar tempo para sentir. E cada emoção vai ter o seu lugar, vai ter o seu momento. E a gente precisa entender as emoções nessa perspectiva, como um presente de Deus, para a gente se autorregular emocionalmente. Eu aprendi nesse processo de cura, de perda, talvez você sabe, recente, eu sofri a perda, mas de uma maneira muito drástica. E no primeiro momento, assim, uma dor, parece que ela é uma dor equiparada, profunda, intensa, parece que nunca vai acabar. Mas uma coisa que eu aprendi nesse processo de sofrimento, e a lição fala sobre isso também, é que eu aprendi a viver um dia de cada vez. E viver um dia de cada vez, tem dia que você está bem, tem dia que você não está, tem dia que vem a lembrança, mas você vai viver um dia de cada vez, na certeza de que a sua vida está nas mãos de Deus. Nesse mundo de pecado, no conflito que a gente vive, esse conflito cósmico, a dor, a perda, a angústia, eles fazem parte. E eles vão machucar muito, porque não é natural. Ele não é natural. Ele é anti o projeto de Deus, ele é consequência do pecado. Então, a gente, infelizmente, não vivemos neste mundo de pecado. Em algum momento, é uma realidade. Se você não passou, se Jesus não voltar logo, em algum momento você pode passar por isso. É uma questão de tempo. A partir do momento que o tempo vai passando, você fica mais suscetível às consequências do pecado. E a gente vai vivendo um dia de cada vez. E é em meio à tristeza, em meio à dor, ao sofrimento, se viver um dia de cada vez, que a gente vai encontrar a esperança, que é a base de tudo na palavra de Deus para a gente poder sobreviver. E, pastor, isso que você falou é tão importante, porque se as pessoas que estão nos ouvindo acreditam que pelo fato de sermos cristãos, a gente não pode ter o direito de sentir tristeza, de sofrer pela perda de alguém, isso é algo perigoso. Por quê? Porque isso pode estar gerando enfermidades emocionais, psicológicas na pessoa, entende? A negação, né, dessa humanidade, porque o sofrimento faz parte da humanidade. Depois que entrou o pecado, o sofrimento passou também como consequência a todo ser humano. Então, assim, é um risco muito grande do cristão ter um pensamento assim triunfalista ao ponto de que, não, eu sou como um Superman. Eu posso perder os meus entes queridos, mas como eu sou um filho de Deus, eu tenho Jesus comigo, eu jamais me abaterei, eu não vou ficar abatido, eu vou sempre ter a alegria de Cristo em mim e eu jamais vou sentir a dor porque Jesus vai voltar, ele vai ressuscitar os meus queridos e vai ficar tudo bem. Epa, não é assim não. Nós não somos máquina, somos seres humanos. E o sentir a tristeza faz parte da humanidade. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado para não vivermos um falso evangelho. Um evangelho que diz que você não pode chorar porque a sua esperança tem que fazer você estar sempre sorridente. Não é assim, isso não é verdade. Nós temos que saber sentir a tristeza, não viver dominado por ela. E é Bom, interessante que a lição até trouxe, Cleiton, só para fechar aqui, tá joia. que quando Paulo está dizendo, né, para os cristãos ali da igreja de Tessalônica,
para eles não serem ignorantes, né, com relação aos que dormem, ele não está dizendo que nós não deveríamos sentir tristeza. Ele está dizendo para que isso não fosse um estado perpétuo, né? De, tipo, viver intensamente essa tristeza o tempo todo, porque aí é que está o problema, como se a gente não tivesse uma esperança, né? Ele está dizendo para que a gente, assim como Salomão, né, já disse, para que a gente viva tudo no seu tempo, né? Existe tempo, lá em Eclesiastes 3, capítulo 3, no versículo 4, diz, né? Existe tempo também de prantear. Existe tempo para todas as coisas. E por isso tem que existir o tempo de sentir, né? E aí, conforme a gente vai sentindo, conforme a gente vai passando por essas experiências, nós vamos nos aprimorando, porque a gente é como o processo de aprendizagem de andar de bicicleta, por exemplo. Quando eu estou andando, quando eu começo a andar, as chances de eu acertar de primeira é muito difícil, né? Então, nesse processo, eu vou cair, posso me machucar. Só que, a cada vez que eu me proponho a subir novamente na bicicleta e a pedalar, eu estou fortalecendo esse processo da aprendizagem e me aprimorando na tarefa de andar de bicicleta, até que um dia eu consiga andar de bicicleta de fato. Então, passar, sentir, né, viver a experiência, é como se eu estivesse passando por esse processo, me permitindo me aprimorar, me aperfeiçoar na minha esperança, naquilo que eu quero, no final das contas, né? Mas não significa que eu não vou cair, que eu não vou me machucar. Então, nesse processo, eu também vou sentir a tristeza, né? Em um momento ou outro, mas a cada momento que eu sinto, eu vou me fortalecendo e ressignificando tudo isso. Maravilha. Bom, nosso tempo está acabando, gente. A gente precisa correr, né? O assunto é tão bom, é tão interessante, mas o Richard me passou a mensagem agorinha. Falta 20 minutos. Então, vou pedir para a gente ser bem pontual daqui para frente, para a gente não chegar. Tá. Senão o pessoal vai ficar do outro lado ali, chateado, porque a gente está tomando muito tempo deles, entendeu? Mas vamos lá. Eles Mas o vão assunto é sofrer, muito né? gostoso. Muito gostoso o assunto. Eu fico imaginando sábado de manhã na classe, os jovens discutindo esse assunto. Deveria ter 2 horas de escola sabatina, viu, pastores? Quem sabe? É verdade. É como eu falei, esse sofrimento é atual, né? Quem não passou, infelizmente, né, está sujeito a qualquer momento poder passar por isso. Eu tô cheio de perguntas para fazer para os pastores e para a doutora, mas nós vamos adiante. Vamos lá. Vamos lá. O dom do silêncio. Pastor Madison, parte do comente. Então, a cura no sofrimento não significa a ausência de dor, mas em encontrarmos paz em Deus e confiança de que Ele está no controle de todas as coisas. Isso é muito importante, tá? E a gente aprende isso na lição de Jó, quando ele se submete, né? A gente conhece a história de Jó, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal. Jó, a Bíblia apresenta ele como um exemplo para a gente. Ele, todas as madrugadas, levantava para poder orar pelos filhos dele, colocá-los sob a presença de Deus, e de repente a tragédia, na realidade a palavra mais correta seria o caos, né? O caos recai sobre ele, sobre a vida dele, sobre a família dele, acaba com tudo que aquele homem tinha, e ele submete à vontade de Deus, dizendo assim, o Senhor o deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Você vê assim, tem até uma música, né, que canta sobre esse episódio da vida de Jó, e você vê como que esse homem confiou em Deus no momento mais tenebroso, mais escuro da vida dele. Ele nunca perdeu a sua fé. E tinham amigos ali que ficavam, rapaz,
A própria esposa dele amaldiçoou esse Deus seu, morre, queria dissuadi-lo da sua confiança no Senhor, né? Da sua bondade no Senhor. E por incrível que pareça, existem pessoas hoje, e o pastor Jandes também deve ter encontrado no ministério, pessoas que elas não querem nem ouvir o nome de Deus porque elas passaram por momentos angustiantes de sua vida, que viveram momentos de dor, de sofrimento intenso, de perda, que elas falam assim, é como se Deus fosse o culpado de todas as coisas. E às vezes alguns amigos, né, levando ali, foram levar consolo para Jó, a esposa dele, com palavras que às vezes, cara, a gente usa por aí, eu já ouvi muito, palavras que às vezes a gente quer tirar o foco, né? É muito comum, você quer ver, às vezes, no momento de luto, e você está ali, a gente, como pastor, acompanha muito isso, às vezes num velório, e a gente ouve muito isso. Alguém abraça a pessoa enlutada e diz assim, Deus quis assim. Ei, Deus não quis assim. Deus nunca quis assim. Quer ver uma outra coisa muito comum? Eu imagino a dor que você esteja sentindo. Como assim? Mesmo que seja a perda de alguém que você perdeu também. Né? Mesmo que seja um problema que você passou também. Mas por que as pessoas agem dessa forma? Essa é um questionamento que eu tenho. Por que as pessoas, elas dizem, eu imagino que você tem passado. Essa é a melhor forma da gente demonstrar empatia? Seria essa a melhor forma, professor Alex? Então, às vezes, pastor, o que acontece é que o nosso vocabulário ele é um pouco limitado também, né? Quando a gente vai se expressar. Talvez a melhor palavra que nós encontremos seja dizer que realmente a gente imagina o que a pessoa está passando. Mas vale lembrar que a perda, ela é uma experiência subjetiva. Na É verdade, única, né? qualquer sentimento é. Mas assim, em se falando de perda, né, no contexto que o senhor apresentou, é uma experiência subjetiva, ela é única, ela é singular. Então, apesar de nós dizermos isso, nós estamos falando de uma experiência que pode ser semelhante, mas não idêntica, sabe? Eu vejo com muita clareza, por exemplo, quando o porquê que Deus nos fez semelhantes a Ele, né? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele queria não só colocar características dele em nós, mas ao nos relacionarmos com os outros, a gente conheceria, em parte, um pouco do sentimento, do que o outro está vivendo, né? Do que o outro está sentindo, porque nós também sentiríamos, né? Mas não significa que é uma experiência idêntica. É semelhante, mas não idêntica. Então, talvez não seja tão correto dizer, eu imagino o que você está sentindo, né? Talvez o melhor seria dizer, olha, eu passei por experiências semelhantes. Não foi legal para mim. A gente... Eu respeito a sua dor, eu respeito o que você está passando. Sim. A gente, às vezes, quer dar respostas ao sofrimento, à dor. E a lição, ela fala muito bem disso, né? O pastor falou muito em propriedade da questão do silêncio é ouro. E a melhor resposta que, às vezes, a gente pode dar ao sofrimento é viver o silêncio. Viver o silêncio. Tentar ouvir Deus de alguma forma, nos trazer paz, nos trazer conforto. É muito normal, às vezes, principalmente no olho do furacão, né, mais intenso da dor, dos primeiros momentos, quando você ou alguém querido é diagnosticado com uma doença grave, né, quando você recebe uma notícia triste, quando você está passando pela dor de uma separação, divórcio, né? Então, existem N fatores que trazem lutas, dificuldades, tristezas, sofrimentos profundos na nossa vida. E então é muito comum, às vezes, a gente falar, espraguejar, né? Abrir o nosso coração muito cedo, né? E às vezes, quando nós agora colocamos,
posição de conselheiro, como a professora já comentou anteriormente. A lição, ela usa um termo muito interessante, que ela fala assim: quando a gente fala muito cedo com uma pessoa, parece que a gente está roubando dela a oportunidade de processar o sofrimento. A gente está arrancando isso dela. Quando a gente quer dar explicação, quando na realidade não tem explicação para o sofrimento. Ele precisa ser vivido em silêncio. Então aí a gente volta lá na tirinha, senta do lado, coloca a mão no ombro e fica calado. Deixa a pessoa falar. Né? Eu não tenho a obrigação de falar nada. Eu não preciso falar. Então eu mostro, estou aqui. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? Mas como a lição ela vai ao ponto, mas isso é um dom, né? A gente tem que pedir a Deus. É o dom do silêncio. Vamos adiante, meus amigos. Vamos Nosso avançar. tempo Essa lição é fantástica, né? é demais, é demais. Estou gostando muito, né? Você coloca aí nos comentários aí, comente, compartilhe, curta, tá bom? Mas coloca nos comentários aí o que você está achando, o que você achou dessa lição. Eu estou achando fantástico, assim como as outras também foram, né? Mas vamos lá, momento hipertexto no Compare aí, a parte de quarta-feira. Eu tirei duas perguntinhas que estão na lição. Eu queria direcionar uma para o pastor Gianderson. Pastor Gianderson, vamos ser bem pontuais em algumas palavras. E outra para o pastor Madison também, pastor. Seja pontual, Sim, tá bom? Vamos lá. sim. O que significa, pastor Gianderson? O que significa que a morte é inimigo? Que está lá, esse texto está lá em 1 Coríntios 15, 26. Então, eu dei uma lida lá no texto bíblico, né? 1 Coríntios 15, 26. Bom, vamos definir aqui o que é inimigo. Inimigo é alguém que se opõe a outra pessoa, é alguém que se levanta contra, alguém que deseja o mal, né, para outra pessoa. E quando nós olhamos a morte, e a morte, como o pastor Márcio disse alguns minutos atrás, a morte ela é consequência do pecado. Quando a gente olha para a morte, então, a presença da morte na nossa história humana foi consequência do pecado. Não foi projeto de Deus. Deus havia nos criado para termos vida e vida eterna. Então, quando houve a entrada do pecado, trouxe consigo a morte. E a morte, ela automaticamente se tornou o oposto da vida. Ela se opõe à vida. E quem é que não quer viver? Essa pergunta ela é interessante. Eu estava uma vez ouvindo uma psicóloga, né, falando sobre a questão do ninho vazio, né? As mães que os filhos casam, vão embora, a mãe fica com a síndrome do ninho vazio. Mas a gente também pode ver aí outras síndromes, né? As síndromes do eu não quero morrer, né? Quem é que quer morrer? Então a morte ela se tornou inimigo, porque ela opõe isso, ela se opõe à vida. Nós fomos criados para a vida eterna. Pastor Alejandro Bulhon, o grande pastor Alejandro Bulhon, sempre diz em seus sermões que a morte é uma intrusa na experiência da vida humana. Então, significa que a morte é o inimigo? É porque ela é uma intrusa. Não fomos feitos para morrer, fomos feitos para viver. O pecado trouxe a morte e interrompeu esse plano maravilhoso de Deus para mim e para você. Então, que esse intruso não faça parte da nossa vida e que nós tenhamos Receba. vida eterna. Amém. Não é Jesus verdade? volte logo para isso, né? Amém. Amém, amém. Agora, pastor Madison, Jesus, ele passou por momentos sombrios, né? E no seu momento mais sombrio, ele desejou pelo apoio dos seus amigos. Por que Jesus desejava esse apoio dos seus amigos nesse momento sombrio, de sofrimento, de tristeza, de angústia? Lá em Mateus, o capítulo 26, né? De partir do verso 30, lá Isso. verso 38, né? Primeiro vale lembrar que Jesus, ele era Deus, mas também plenamente homem. Então, assim, todas as dores emocionais, físicas, que qualquer ser humano sente, ele estava suscetível e ele experimentou também.
Então, ali a gente pode destacar uma coisa. Como ser humano, como Jesus homem, ele não queria ficar sozinho. A gente não quer. No momento de dor, o que mais a gente... Assim, a última coisa que a gente quer é ficar sozinho. A gente quer alguém perto. Então, Jesus queria ficar sozinho. Aí a gente vê o valor da presença no sofrimento. O que ele queria? Ele não pediu aos discípulos assim, me ajude para que eu não venha morrer, me ajude a me afastar da cruz. Não foi esse o pedido. Ele fez um pedido, vem cá para vocês orem comigo. Estejam junto comigo no momento mais difícil. Se você vê alguém que está sofrendo, ele não vai pedir, me ajuda, me tira dessa dor. Não, o que ela pede? Fica comigo, porque eu estou com medo. Você lembra, assim, quem tem filhos, né? E vocês sabem que daqui a pouco nós vamos comemorar o nascimento do filho do pastor Jean. Já tá começando a encomendar, né? Pastor Jean e a pastora Valéria. Mas quem tem filho, olha só, pastor Jean e Valéria, vocês vão chegar nessa experiência. Quando eles estão com medo, pequenininho, né? Estão lá no quarto, eles sonham, eles falam assim, quantas? Dois. Já dormia ali do lado. Papai, fica comigo. Eu não quero ficar sozinho. Então, assim, no momento difícil da vida de alguém, saiba que ninguém quer ficar sozinho. E a presença, ela vale mais que palavras. Só estarmos ali, isso vai dar coragem e segurança. Então, isso explica para os seres humanos, é isso que a gente quer. Né? E foi isso que Jesus mais desejou naquele momento. Né? E aí a gente sabe a história, os discípulos, naquele pedido disso, eles acabaram fracassando e adormeceram, né? E no seu momento Seria, pastor, mais sombrio, ele ficou sozinho. Sim? seria aquele amigo lá da tirinha que coloca a mão no ombro de quem está sofrendo, né? É. Seria esse amigo ali na hora, É, nesse o momento. maior recado, olha, eu tô aqui, você não está sozinho. É isso. Eu acho Amém. que o que mais nós precisamos é assim, eu não estou sozinho. Mas sabe o que isso indica também? Que no fundo, a grande realidade é no fim de todas as coisas, só Deus é que pode nos sustentar completamente. Só Amém. Ele. Só Amém. Ele pode cuidar. Palavra da rede semântica, sofrimento. Eu coloquei aqui, além de choro, luto, coloquei tristeza também. E nos bastidores a gente estava conversando aqui, e a doutora Valéria falou para mim aqui, eu perguntei para ela, né, se a gente pode transformar essa tristeza do sofrimento em alegria. E ela falou que a gente pode ressignificar, não é isso, doutora? Exatamente. É como a gente tem dito até aqui, né? Eu não posso ignorar o sentimento que eu estou sentindo a partir daquela experiência. Então, eu vou viver. E eu preciso viver para que, então, eu consiga dar um novo significado a partir dessa experiência que eu já vivi, né? Então, não é que de uma mágica, né? Como num passe de mágica, eu transforme esse sentimento. Mas eu vou aprender a encontrar novos caminhos, a não andar mais por aquele mesmo caminho. Eu preciso aprender a encontrar outros caminhos, outras rotas. E aí eu vou dar lugar para outros sentimentos. Entende? Entendi. Então a gente pode ressignificar a nossa tristeza de alguma forma e se transformar essa tristeza em algum outro sentimento. Não é Eu isso? fugi aqui do óbvio, aqui da dor, perda, angústia, eu coloquei aprendizagem. Boa. É uma maneira Aprendizagem. de ressignificar. Né? Sim, sim. Está dentro do que a doutora Valéria colocou aí. Aprendizagem. Sofrimento e aprendizagem também. Ah, maravilha. Vamos lá, vamos partir para o final então. Pastor Vamos. Giannis, Cristo pelo sofrimento. Compartilhe conosco aí. A lição de quinta, ela é muito interessante porque agora ela vai mostrar para nós que Jesus, pegando o gancho aqui com o pastor Madison, que mencionou a humanidade de Cristo, né? Ele era 100% homem e 100% Deus. Cristo, ele viveu essa humanidade dele em sua plenitude.
quando ele passou pelo sofrimento, até mesmo Jesus ansiou pela companhia e apoio dos seus melhores amigos. A gente vê isso naquele episódio em que Jesus, quando estava sentindo aquela grande aflição, ele disse que a alma dele estava profundamente triste até a morte. E depois, no verso 38 de Mateus 26, ele convida os discípulos mais próximos a ele a que estivessem juntos com ele naquele momento de intensa aflição. Então, a gente percebe que, veja, Jesus, ele desejou a companhia na hora do seu sofrimento dos seus melhores amigos, se podemos dizer assim. Jesus, ele quis estar, ou melhor, ele quis que estivesse perto dele esses amigos, ou seja, ele queria a presença humana dos amigos ao redor dele. Terceiro item que eu separei aqui é que estar presente, para mim, estar presente com alguém que está sofrendo luto, significa que eu vou conseguir transferir para essa pessoa que está sofrendo uma sensação de segurança enquanto ela sofre. E isso vai gerar nela uma espécie de auxílio que vai ajudá-la a regular, né? Vou usar aqui a linguagem bonita da psicologia, né? Quando eu fico presente ao lado de alguém que está sofrendo luto, isso vai transmitir para ele segurança. O pastor Madison mesmo mencionou, deu exemplo aí de um filho que está com medo e chama o pai para ficar com ele no quarto. Então, amigos, a gente, ao estar presente, a gente gera segurança para o sofredor. A gente cria uma espécie de auxílio que ajuda ele a regular e a administrar aquela emoção, aquele sofrimento que ele está passando. E depois, a lição vai nos ensinar aqui que nós devemos ter um ouvido atento, porque muitas pessoas vão começar a falar sobre como era aquele ente querido, o que ele fazia que a deixava mais alegre, coisas marcantes que ela vai começar a contar e vai falar. Então a gente precisa ter um ouvido atento, sabe por quê? A lição diz que enquanto a pessoa sofredora ela está comunicando, ela está conversando, ela está falando, isso pode ajudar ela no processo de cura. Isso pode ajudar ela no processo de entender tudo o que está acontecendo, né? E colocar cada coisa no seu devido lugar. Ela vai se autoconhecendo também. Ela vai entendendo o sentimento que ela está sentindo. Então, é muito interessante. E aí, você precisa apenas ser um bom ouvinte para estar ajudando essa pessoa. Estar presente vai dar para ela um lugar de descanso. Eu achei muito bonita essa expressão aqui da lição. Olha, estar presente dá à pessoa um lugar de descanso seguro, onde ela pode compartilhar suas lágrimas e, às vezes, as suas risadas também. E o relato de Jesus no Getsêmani nos ensina que quem está sofrendo também deve estar aberto a receber apoio como parte do processo de cura. Então, essas são as lições aí que eu consegui extrair da lição de quinta-feira. E é muito Maravilha. importante essa sua colocação, pastor, porque aí agora a gente vai lidar não com o conselheiro, mas aquele que passa por dor e sofrimento, muitos têm a tendência de se isolar. Aí ele fica encapsulado, né? E se isola do mundo. Então, na realidade, o próprio Jesus, ele mostrou a necessidade de buscarmos apoio e estar aberto para nós falarmos, né? Para nós falarmos. Com toda a propriedade, a professora Valéria pode falar sobre isso. O psicólogo, ele nada mais faz do que ouvir alguém, né? Se a pessoa não ouve, se ele não fala, o psicólogo não tem como ajudar. Então, você precisa falar para que você possa realmente participar de um processo de libertação, de cura, em todos os aspectos da nossa vida. Mas a gente não pode ficar encapsulado. A gente não pode se isolar.
Isso não faz parte do processo de cura. E se você às vezes assim, eu não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, você pode ser respeitado por isso. Então vai para a oração e vai falar com Deus, mas você precisa falar sobre isso com alguém. Talvez no primeiro momento, se você não quer falar com alguém físico ali, fala com Deus, abre o seu coração para Ele como alguém que está ali do teu lado. Você já começa um processo, mas você precisa de apoio. Quando a gente passa por dor e sofrimento, não tem como. A gente precisa de apoio. Sim. Então, para a gente tirar como lição aqui e a gente passar para a próxima e última parte aí, então a gente pode tirar como lição o seguinte: primeiro, faça assim como Jesus. Jesus, nosso maior exemplo. Jesus, ele não queria ficar só naquele momento de angústia e sofrimento. Então ele clamou, ele solicitou a presença dos seus amigos. Então, assim como Jesus fez, faça você também. E assim como o pastor Madison mencionou, talvez você tenha essa dificuldade, procure aquele que é seu melhor amigo, seu maior e grande amigo, Jesus Cristo. Fale com ele, converse com ele, abra seu coração a Deus, assim como você abre para um amigo. Mas não passe esses momentos de sofrimento sozinho. Bom, vamos então para a parte do consenso. Doutora Valéria, curando as águas amargas. Diz pra gente aí, finalizar e encerrar com chave de ouro o nosso episódio de hoje. Então, aqui faz uma alusão às experiências de sofrimento, né, que nós temos, e a forma como elas podem ser profundamente angustiantes ou amargas, né? Literalmente fazendo alusão ao povo de Israel que experimentou, né, as águas de Mara no deserto. E elas não foram saborosas, né? Foram bem amargas. Resumindo, a lição quer dizer que apesar de nós provarmos de águas amargas enquanto nós existirmos aqui, Deus, ele pode tornar as nossas experiências bem doces, né? Ele pode nos ensinar, a despeito de qualquer dificuldade que a gente passe aqui, ele está nos convidando a ter um olhar firme, com esperança, para os propósitos que ele tem no final de tudo isso, né? Deus provê, então, um bálsamo para toda ferida. Eu achei isso muito lindo aqui. Amém. Falando sobre isso. E quando a gente acredita nisso, o inimigo ele não tem lugar para trazer para a gente lamentações excessivas, descrenças, sabe? Isso não acontece. Porque eu começo a sentir a paz de Deus. Eu começo a saborear a doçura, né? Tem um tema nos evangelismos que eu acho muito interessante, doçura nas amarguras. Eu começo a sentir essa doçura mesmo diante das amarguras da vida, das angústias da vida, da tristeza. E eu achei muito interessante que Henry White, né, no seu leito de morte, ele falou uma frase muito bacana e eu queria compartilhar aqui. Ele disse: um leito de dor é um lugar precioso quando nós temos a presença de Jesus. Amém. Lindo isso, né? Pode ser um lugar precioso. Qualquer experiência amarga, angustiante, de tristeza, pode ser uma experiência maravilhosa se nós estivermos com o nosso Jesus. Amém. E, para finalizar, Ellen White diz assim: pela aflição humana e pelos amigos que choravam, pelo morto, aqui se referindo a Lázaro, né? Enquanto o Salvador do mundo estava presente, ele chorou. E aí ela traz, né, a referência do texto bíblico: Jesus chorou. Jesus chorou naquele dia porque ele estava vendo a tamanha angústia, tamanha tristeza no coração dos seus amigos por perder alguém. Então, ele chora para nos mostrar que ele é um Deus que conhece com propriedade, porque ele se revestiu dessa humanidade exatamente para entender o sofrimento que nós teríamos, tudo que nós passaríamos.
E ele não poderia ser o meu Salvador se ele não soubesse com propriedade tudo que eu sinto, tudo que eu sofro, tudo que eu vivo. Ele não poderia Amém. ser o meu Salvador se não tivesse esse lado humano dele, né? E ele não entendesse e participasse de todos esses sentimentos. Eu queria, se for permitido aí, tem mais um minutinho aí. Eu queria só mencionar que o apóstolo Tiago, em sua carta, no capítulo 1, versículo 2 ao 4, ele ele dá uma lição muito interessante. Ele fala para a gente que a gente tem que encontrar na provação, na luta, na dificuldade, motivo de alegria. Olha só que situação, né? E quando você vai ver o final, no verso 4, Tiago ele vai mostrar para nós que quando nós olharmos para a dor e conseguirmos encontrar nela algo positivo, a gente vai se tornar mais forte em ser um discípulo de Cristo, ou seja, nada vai nos abalar ao ponto de tirar de nós a vida eterna, por exemplo, a salvação. Porque Tiago fala que a provação ela vai produzir perseverança. E a perseverança da nossa fé, ela vai agir de forma completa na vida do cristão que de fato está se firmando em Cristo Jesus nas suas lutas, nos seus momentos de dores. E esse momento de dor, esse momento de provação da nossa fé, ele vai desenvolver em nós um caráter perfeito, um caráter íntegro, em nada deficiente, diz Tiago. E só para lembrar aqui, a palavra perfeito aqui não tem nada que ver com o, o aspecto de um cristão não pecar mais, não errar. Não está falando disso. A palavra perfeito aqui tem que ver com maturidade. Então, ao longo da nossa vida, todas as experiências que a gente passa, mesmo as dores mais intensas, para você que está nos acompanhando aí, se nós estivermos nas mãos de Cristo, se nossa vida estiver nos braços do Senhor e nós tivermos a firme decisão de permanecer com Deus a despeito da nossa dor e de tudo que passarmos, isso vai nos tornar pessoas melhores, fortes em Cristo Jesus. E para a gente conseguir ultrapassar todas as lutas e sofrimentos da vida até o dia em que o nosso Rei voltar para nos tirar desse mundo. Amém. 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 Bom, pessoal, chegamos ao fim. Pastor Mário, quer fazer alguma consideração? Rapaz, é confiarmos em Deus. Sabemos que o choro e a tristeza podem ficar uma noite, mas a alegria ela tem sim. Confia nisso, confia no Senhor. E um dia de cada vez e as bênçãos elas vão ser derramadas. Amém. Amém. Valéria, faz essa oração final para a gente, por favor. Bondoso Deus, nós agradecemos ao Senhor por este momento que tivemos estudando a Tua Palavra, entendendo um pouquinho mais sobre alguns sentimentos, mas especialmente sobre a cura que pode existir, mesmo em meio ao sofrimento. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a reconhecermos as nossas emoções, a entendermos e darmos o papel, o lugar delas no momento certo, sentirmos, mas também entender que o Senhor está ao nosso lado para nos transformar o nosso olhar e nos dar ainda mais esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Amém. Que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, amigos, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença, pastor Madison, pastor Janderson, doutora Valéria, né? Obrigado você que está aí do outro lado aí, nos acompanhou nesse novo formato. Então você coloca lá se você gostou, se não gostou, o que você achou, Como na tirinha, suas primeiras impressões. Exatamente. Coloca lá, o que você acha que a gente pode melhorar? O que a gente vacilou, né?
Então, vem com a gente, né? Espero que você tenha gostado e estamos esperando você curtir, compartilhar, comentar, tá? Nos seguir também no Instagram, lá, @código-chave-PDC. Beleza? Gente, tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau. Boa noite Tchau, a tchau. todos. Tchau, tchau. Boa noite.